Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, dando continuidade aí ao nosso podcast de Coríntios, né? A gente falou no primeiro podcast sobre as divisões da igreja e agora a gente vai continuar nos capítulos que se seguem ali, né? A gente falou capítulo 1, 2 e 3, agora a gente vai seguir o capítulo 4, 5, 6 e 7. É isso, né? Gente, só repetindo o que eu falei no podcast anterior, que a divisão que Paulo faz é até bom, né? Quando você for estudar o livro de Coríntios, toda vez que você for começar a ler, você pensa que Paulo ele divide em 5 assuntos. E esses assuntos, na verdade, são problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E ele trata o seguinte: ele mostra o problema, o que estava acontecendo, e ele traz a solução do problema, né? Ele responde o que deve ser feito com o evangelho, com teologia, com doutrina. E agora, no podcast anterior, foi sobre divisão, né? Estava acontecendo ali um partidarismo. E agora, nesse episódio, os problemas são da área sexual, né? Da ética sexual, que abrange tanto a imoralidade sexual quanto a ética no casamento. Exatamente. O episódio de hoje é justamente esse, é sobre sexo. Então, gente, a igreja de Corinto, ela ficava na cidade mais promíscua do mundo. Era a cidade onde tinha mais promiscuidade, mais imoralidade, e era também uma cidade rica, né? Por isso que eles também eram soberbos. Era quase como se fosse uma Las Vegas, né? Colocando nos dias de hoje. E os cristãos dessa cidade era como se fosse uma ilha, e em volta dessa ilha estavam cercados de tentações, de promiscuidade. Cara, os cidadãos de Corinto não conheciam a palavra castidade. Eles não sabiam o que davam na telha deles fazer, eles liberavam, eles faziam qualquer coisa. Os caras eram sinistros. Aí tu imagina a dificuldade de se manter uma igreja pura, né? Porque tudo ao redor deles gritava imoralidade, promiscuidade, depravação. Só que o problema, cara, que estava acontecendo nessa igreja, Paulo até cita que é um problema muito específico aqui, que era o problema, Juan, que estava até escandalizando os de fora, estava até escandalizando os pagãos. Que aconteceu um caso de um cara ter relações com sua própria madrasta. E isso escandalizou até quem é de fora, cara, porque nem os pagãos faziam isso. Isso, a igreja de Corinto, eu vejo assim, Rodrigo, tem muito a ver com a nossa igreja hoje, né? Tipo assim, uma sociedade, a nossa igreja, né? Tá dentro de uma sociedade, mano, que não tem referencial nenhum de nada. Igual você falou, é como se fosse uma ilha, né, cara? Vivendo, tipo, uma ilha numa cultura isolada, completamente decadente, né, cara? E o problema ali que Paulo trata, cara, não é nem o problema da cultura. É o problema do pecado dessa cultura invadindo a igreja. Entrando na igreja. Começou a entrar na igreja. E aí que é o problema. Paulo, ele fala que no versículo 9, no versículo 10 do capítulo 5, ele fala assim: eu vos escrevi, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Ou seja, o problema dele não é com a cultura, não é com a sociedade, mas é com a galera que estava dentro da igreja fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. E um desses foi isso que tu falou, foi o incesto que estava rolando ali, que estava assustando até quem era, até a comunidade alheia à fé cristã, né? E Paulo fala aqui, cara, que o que deve ser feito é que deveria entregar esse homem a Satanás, né? Ou seja, expulsar esse camarada da igreja e deixar ele no mundo, que é o reino de Satanás. Da comunhão da igreja, expulsar ele da comunhão da igreja. Expulsar ele da comunhão da igreja, tirar esse elemento. Paulo até fala aqui que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Ou seja, se você manter um ímpio, uma imoralidade, um pecado, e se você tolerar, que era inclusive o que a igreja de Corinto estava fazendo, a reação, quando aconteceu esse pecado, a reação dos crentes foram o quê? Eles não fizeram nada. Eles estavam orgulhosos quando Paulo fala aqui, né? Eles deveriam estar tristes. Deveriam trocar o orgulho pela tristeza. Eles cometeram 3 erros ali, mano. Primeiro foi de fazer uma concessão ao pecado. A maior tristeza de Paulo não foi o pecado ter acontecido, mas a reação e a atitude da igreja em relação ao pecado desse jovem aí que cometeu o incesto. Desse jovem? Você acha que é jovem? Eu acho. O segundo problema, mano, tipo assim, o pessoal não chorar, né, cara, pelo pecado, mas se orgulhar, cara. É como se estivesse olhando pra si e falando: não, a gente é top, a gente
Caraca, cara, é como se ele estivesse se julgando, tipo assim, não, aqui na igreja a gente é liberal, cara, a nossa igreja é mente aberta, a gente aqui tem liberdade, que era da filosofia, né, dos coríntios, dos coríntios lá, né. Aqui a nossa igreja é liberal, cara, você não tem regra, aqui não tem princípio, não tem nada de ficar fiscalizando a vida dos outros. A gente não julga os outros, não. Julga, pô, aqui a gente não julga. E o outro problema que Paulo critica a igreja é deles não terem aplicado a disciplina, igual você falou. De retirar o elemento. De tirar o cara da igreja. Então, assim, sempre que a gente entende algo errado, né? Sempre quando a nossa postura é equivocada em relação ao pecado, a gente passa a tolerar esse pecado. Não sei se você já percebeu isso. Toda vez que a gente tem um entendimento errado sobre o pecado, a gente tolera. E até a gente fala sobre os pecados modernos, né? De pecado não é pra ser tolerado. Não é pra ser tolerado. Nenhum tipo de pecado é pra ser tolerado na igreja. É pra ser combatido, né? Combater o pecado e tratar esse pecador. E a igreja não fez isso, é por isso que Paulo vem batendo com pressão. Cara, eu imagino Paulo nos dias de hoje escrevendo essa carta aqui pra uma igreja com o mesmo problema. Que tipo de resposta Paulo, sei lá, o que as pessoas falaram de Paulo? Ah, Paulo, tem que perdoar o irmão, tem que amar. Seja menos. Seja menos, Paulo. Poxa, Cristo pregou amor, a gente tem que amar os perdidos, vai deixar ele lá fora no mundo. Deus é amor, Deus Paulo. é amor, Paulo. Imagina. E Paulo tá falando aqui, tirem esse homem da comunhão. Cara, tipo, a gente fala que já gravamos vários podcasts aqui, Efésios, já Albert aqui mesmo gosta de falar sobre esse assunto, da comunhão da igreja, da comunhão que a gente tem que ter com outros irmãos, que nada pode abalar essa comunhão. Agora, até o versículo que você citou, Paulo fala, não se associem com os ímpios desse mundo, né? Quando ele fala ímpios desse mundo, não tá falando dos idólatras, dos ladrões, ele tá falando com quem se diz irmão, é idólatra, é avarento, é promíscuo. E Paulo fala, com esse tipo de gente vocês nem comem juntos, vocês nem vai na casa. E é engraçado que nos capítulos anteriores ele combate a divisão, né? A gente falou até sobre isso no final do podcast passado. Ele combate a divisão nos capítulos anteriores e logo nesse capítulo 5, 6 e 7, principalmente nesse capítulo 5, ele fala, cara, exclui esse cara da igreja. Aí alguém pode falar assim, peraí, Paulo, você tá falando há pouco tempo que não era pra poder dividir, mas não, esse tipo de coisa, essa divisão é essencial, é obrigatória pra saúde da igreja. E quando você tolera o pecado, você tá meio que sendo conivente, concordando, porque, por exemplo, a gente anda junto, você, tem uma vida ilibada, uma vida santa, e um pecado meu é escancarado, eu não tenho uma vida santa, eu acabo cometendo escândalo, e você continua andando comigo como se nada. Como se nada. O respeito que você tem, o crédito que você tem, vai pro lixo, porque você tá andando comigo, vai parecer que você está concordando com o meu pecado. Verdade. E quando a igreja tolera o pecado, é como se ela estivesse dizendo que concorda, e pelo menos é conivente com esse pecado. Isso é um problema. Cara, o pastor Jack, né, que a gente segue, quantas vezes ele fala que ele já fez isso, né? Já proibiu, já expulsou gente da igreja, já proibiu de certos lobos entrarem na igreja, cara. Quantos lobos entram na igreja pra poder abusar, se aproveitar das irmãs, os garanhões, né, que ele fala. E o pastor Jack já expulsa esse tipo de gente. Ele falou que se reúne com os presbíteros da igreja dele. É lógico que isso é importante até falar, que a excomunhão não pode ser um ato só de uma pessoa, né, cara? É a comunidade que precisa expulsar esse cara. Senão vira ditadura. Senão vira ditadura. Ele reúne os presbíteros da igreja dele e, eu acho que deve ser até assustador pra esse cara, né? Imagina, um monte de homens indo falar, irmão, não volta aqui. Você tá excluído, você não volta aqui. Não, por isso que o corpo do presbitério tem que ser só nego bom, né? Só nego forte, estronda. Não, cara, se eu for abrir uma igreja, eu vou parar ali na Smart, pegar só os bombadão, consagrar tudo a presbítero. Ó, diácono ali, presbítero, aí abre minha igreja. A sociedade não tá entendendo. Vamos lá, outra parada que acontecia é a filosofia dos coríntios lá. Tinham frases, né, que eles usavam até para poder tentar refutar Paulo e refutar os pastores que Paulo tinha instituído lá sobre a igreja, né? Não eram pastores, eram presbíteros, mas enfim, a mesma coisa. No final das contas, faziam a mesma função. Os coríntios pensavam nas seguintes frases: tudo me é lícito. E a outra frase que eles pensavam, que eles falavam para Paulo direto, é: o alimento é pro estômago, assim como o sexo é pro corpo. Ou seja, a primeira frase ali do tudo me é lícito é como se estivessem defendendo uma liberdade total, né? Sem restrição nenhuma. Era a filosofia deles, né? Filosofia. Eles tentavam, justificar essa imoralidade sexual, porque a filosofia dos gregos era o seguinte: o corpo é lixo, o corpo é podre, o corpo não tem valor nenhum, não vale nada. É como se o corpo aprisionasse a alma, né? A alma tinha valor, mas o corpo não. Aí, quando você tem essa ideia, você tira duas conclusões. Poxa, se o corpo é ruim, então tem que castigar ele ao máximo, me privar de todos os prazeres do mundo. E tinha até
As ideias de autoflagelo, né? Que o pessoal Isso, veio daí. batia. Assim. Ou se o corpo é ruim, então não importa o que eu faço com ele, o que importa é o que tá dentro de mim. Eu imagino os crentes de Corinto falando o seguinte: poxa, esse pecado é no corpo, cara. O que importa é o que tá dentro de nós, o espírito. O que vale é o coração, a intenção. O que vale é o que tá dentro, tá entendendo? Só que não, Paulo, ele fala, a frase que você falou, né? O estômago é pra comida e a comida é pro estômago. Aí eles falavam, né? Então, o corpo é pro sexo, o corpo é pros prazeres e os prazeres são pro corpo. Só que não, Paulo fala, o corpo não foi feito pra imoralidade, o corpo foi feito pra glória do Senhor. É isso aí, Eles tinham a ideia de menosprezar o corpo, como se só o que foi salvo na gente foi só o espírito, foi só a alma, né? De acordo com o que você entende. Só que não, Deus também salvou o nosso corpo. E o nosso corpo importa. É por isso que a gente se trata do nosso corpo. A gente vai no médico, a gente se consulta, a gente faz exercício, porque a gente quer cuidar bem do nosso corpo. E cuidar bem do nosso corpo é glorificar Deus. Pô, e Cristo vai trazer uma nova vida ao nosso corpo, né, cara? Ele vai glorificar o nosso corpo. Então o corpo, a importância. Uma coisa interessante, Rodrigo, que a gente tá falando aqui sobre a questão da liberdade, dos coríntios, que eles alegavam ter ali, cara. A gente precisa entender que o cristão, na verdade, ele não é cercado de restrições, igual muitas pessoas pensam. Não faça isso, não faça aquilo. A gente não é cercado disso. A gente é livre, né? Mas aí tem um perigo, né, cara? Que é você colocar a liberdade cristã num patamar diferente e acabar se tornando escravo daquilo que você pratica. Muita gente que fala assim, eu sou livre e eu faço o que eu quiser. Na verdade, a pessoa não é livre, mas quando ela diz que faz o que quiser, ela vai estar apenas acessando aquilo que ela é dominada, aquilo que domina ela. Ah, eu sou livre, eu posso então fumar. Na verdade, o cigarro já domina ela há muito tempo, ela só está acessando aquilo que já domina ela. Ela está querendo arrumar uma desculpa bíblica para poder pecar. Exato. Então, a verdadeira liberdade é você superar, com a força de Cristo, aquilo que te domina. Você não ter nenhum domínio, a não ser o de Cristo. Maneiro. Outra parada que Paulo ensina também a respeito do sexo, né? Que o pessoal tava criticando ali, falando que o corpo era pros prazeres, que Paulo tá falando que o sexo é uma bênção. Ele fala, mano, o sexo é bom pra caramba. Só que pode se tornar uma maldição. Exato, Ele é uma bênção com as regras específicas, né? Dentro do casamento, num casamento heterossexual, monogâmico, enfim, e é um sério problema fora dele, né? É como se a nós, cara, criaturas de Deus, a gente veio com um manual de instrução. Se você fizer uma coisa errada de um jeito errado, vai escangalhar o negócio. Sexo é uma coisa boa que Deus instituiu, é um prazer, Deus fez a gente assim. Só que se você obter isso de uma forma errada, vai dar pane no sistema. Você vai estar pecando contra o seu próprio corpo. No versículo 18 do capítulo 6, Paulo dá uma ordem muito maneira para os coríntios. Ele fala assim, ó, fugir da impureza ou da imoralidade, né? Ele dá uma ordem, cara, que ele não manda. Ele fala para poder resistir ao diabo, mas para poder fugir da impureza, cara. Cara, quantas vezes a gente pensa que, não, eu sei meus limites, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso parar. A gente ouve muito isso, né? Mas a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas fugir da impureza, cara. Você, não combate, não é pra resistir. É pra fugir, você foge, você não deixa nem a situação ocasionar, né? É igual José, mano. É igual José isso, lá. Perfeito, A mulher vem pra poder seduzir ele mete o pé, mano. José não espera a mulher levar ele até a cama pra ele ir de lá e falar, não, eu não quero. Meu limite é até aqui. Ele corre. Ele literalmente foge. É muito sinistro, porque ele não fica brincando com o pecado, né, cara? Imagina ele falando com a mulher. A mulher, não, deita aqui, não. Meu limite é até em pé aqui do lado da cama, aqui eu posso ficar até te olhando, né? Mas, pô, eu não vou deitar aí, não. Pô, não tem como, eu tenho que fugir, cara. Ele não fica paquerando a tentação, mano, tá ligado? Isso, é perfeito, paquerar a tentação. E no capítulo 7, Paulo vem tratando sobre o casamento. E aí a gente vai entrar num tema aqui que socialmente, né, é um tema meio controverso. Nossa cultura e até alguns líderes, né, pensam um pouco diferente desse capítulo, mas entre os líderes e a Bíblia, eu escolho a Bíblia, cara. Eu escolho a Bíblia. E a gente vai abordar um pouco como que Paulo trata essa questão do casamento, né? No início do capítulo 7, ele vai abordando que existem dois tipos de grupo, dois extremos, né, na igreja. O primeiro grupo pensava que o sexo era pecado mesmo no casamento. Esse grupo defendia que o celibato, né, essa abstenção sexual, era um estado moralmente superior do casamento. E o segundo grupo, provavelmente formado pela maioria de judeus ali, sei lá, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Não, você
tem que casar, irmão. Você tem que casar. Para ele, o celibato era uma posição inferior ao casamento. E Paulo enfrenta esses dois extremos aí, ele combate os dois, né? Pra Paulo não é tipo assim, não é obrigatório nem o celibato nem o casamento, vai depender do dom. Pô, perfeito. Ele Paulo fala fala que o celibato é um dom. Exatamente, o celibato é o dom. Então, eu não posso obrigar todo mundo a ser celibato e eu não posso também obrigar todo mundo a casar, porque aí eu vou estar indo contra o dom do cara. Se o dom do cara é pra ser celibato, como é que eu vou obrigar o cara a casar, mano? Se eu fosse, assim, escolher um desses dois extremos pra poder falar, né, debater, tratar, seria do extremo de que é obrigatório casar e que não existe o celibato. Devido à nossa cultura, né? Talvez isso seja lá comum na época de Paulo, com os gregos, né? Que os pessoal acreditavam que o celibatário era o superior, porque estava se privando do prazer. Não, isso não tem... Sim, tinha a ver lá, não menosprezando essa ideia. Mas o que tem mais a ver com a nossa cultura hoje em dia, Brasilzão, 2022, na nossa igreja, né? É que pouco se fala também, né? Sobre o celibato. A opção, as pessoas acham que isso é coisa de católico, inclusive. A gente comete um erro, cara, de... Extremo. Um extremo de tipo assim, o cara é celibato. Aí o cara não quer casar, mano. Tá certo, porque o dom dele é o celibato, né? E a gente quer transformar esse cara, transformar, né, o coração dele. Aí começa a campanha de oração para que o menino case, ou para que a menina case. E isso vai completamente contra o que Deus preparou para aquela pessoa, né, cara? A gente precisa entender se fulano e ciclano tem o dom do celibato, né? E se ele tem, cara, ele tem que permanecer solteiro, obrigatoriamente. E Paulo até orienta, né, que na opinião dele isso é até melhor, porque o solteiro ele se dedica só às coisas do Senhor, mas o casamento tá dividido. Ele não apoia que todo mundo tem que ser celibato, mas ele tem uma preferência pelo celibato justamente por causa disso, né? E por causa também da cultura de perseguição que estava tendo ali na época, né? Nero já estava começando a queimar cristão na rua, a fazer mais cristão os casados. Pô, e você imagina, você... Era impossível Paulo ser casado, quer dizer... Talvez ele tivesse sido, talvez ele era viúvo, mas quando ele se converteu, o ministério que ele teve, cara, era impossível. Imagina, o marido de uma mulher sendo perseguido, sendo açoitado, sendo preso por causa de uma fé, ia ser muito mais difícil pra Paulo e as provações dele seriam muito piores, né, cara? Então, na opinião de Paulo e naquele contexto que ele estava sofrendo as perseguições lá, seria realmente melhor que essas pessoas permanecessem solteiras até para poder evitar outros problemas, né, cara? Outros sofrimentos. Ele fala sobre isso, até para poder evitar sofrimentos, né, cara? Uma outra parada que Paulo proíbe também é a questão da poligamia, né? Ele fala que cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, culturalmente ali, apesar de o sexo ser fluido ali, né? Ter relacionamento homossexual ali era muito comum. Paulo, ele combate isso. Ele fala, não, o casamento tem que ser heterossexual e monogâmico, pô. É um homem e uma mulher. Com uma mulher. Com uma só mulher. Né? E coloca o aspecto singular ali, deixa bem claro, né, cara? Então, assim, a gente precisa entender que essa ideia de homossexual, apesar de ser comum, muitos imperadores se casavam com homem. Nero foi um que era homossexual e casou com um cara. Em Roma isso era doideira. Era muito comum. E o Paulo vai contra essa cultura, né, cara? Então, imagina a dificuldade do povo até para poder receber essas informações que Paulo tava dando ali, né, cara? Porque, pô, a cultura é completamente o oposto do que Paulo tava falando, né? Contracultural. A igreja é completamente, até hoje, né? É contracultural. Uma passagem também que interessante que Paulo fala é do homem que não consegue se manter solteiro. Sim. Se não consegue se manter solteiro, casa. Se você vê que não vai se manter puro, se casa. Aí ele diz também no versículo seguinte: se você vê que tem controle sobre os seus instintos, né, controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar, permaneça virgem, permaneça celibatário. Eu acho que fica claro nos desejos de cada pessoa, né? O cara tem um desejo que não consegue se manter. Esse cara não é celibatário. Eu tô falando do ponto de vista cristão. Não adianta nada você, pagar de celibatário e não querer casar e tá numa aventura e desventura sexual. Não quero casar não, mas tá transando com um monte de gente. Aí, tu não é celibatário, irmão. Tu só quer pagar de celibatário, mas tu não é. E a mesma coisa uma pessoa que não tem desejo sexual, não tem apetite sexual, isso não é... Lógico, pode ser uma doença, né? Isso pode ser uma doença. Eu falar pansexual, acho que é uma parada dessa, mano. A pessoa simplesmente não se sente atraído.
Não, pansexual, eu acho que ele tem atração por qualquer coisa. O cara transa até com árvore, Pois então, o que eu falei foi exatamente o oposto. O exato oposto. Porque tem que estudar mais. Panteísta é o cara que fala Deus em tudo. Então, pan é generalizado. Caraca, mas aí o Paulo ele vai combatendo essas paradas, mano. E vai quebrando a cultura que estava entrando na igreja, né? Que foi o que a gente falou no início. O problema que estava acontecendo lá era justamente esse, né? E logo depois ele vem falando sobre os deveres conjugais, os direitos e deveres, né? Também ele fala que a sociedade lá de influência machista lá na época, né? A cultura machista, Paulo fala assim, ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, assim, Paulo está falando do relacionamento sexual. O marido precisa prover para a mulher o sexo e a mulher precisa prover para o marido o sexo, né? E ele até fala, né, que o casal não é nem bom, o casal casado, se abster sexualmente. Sim. Ele fala, ele tá dando uma concessão. Se fosse abster, que seja para oração, né, se dedicar à oração, e nem muito tempo. Para que não caia em tentação. É interessante que o termo que ele usa ali não é kairos, né? Cronos. Tipo assim, é o tempo cronológico, define data, tá? Define uma data de até quando você vai ficar. E o Paulo define que o sexo é direito, né? Um direito legítimo do cônjuge. Uma satisfação sexual é um direito do marido e o direito da mulher. Porque acontece o seguinte, às vezes, Rodrigo, tu que não é casado ainda, mas vou te falar. A gente conversa com diversos casais, a gente até ouve, o pessoal ouve muito o pastor Cláudio Duarte, o pessoal sabe de histórias de que mulheres às vezes chantagia o marido e o marido chantageia a mulher sexualmente pra poder obter favores. Isso é pecado, mano. Isso é demoníaco, cara. Isso é Tu tá rindo, foi seríssimo, mas isso é demoníaco, tô falando sério, cara. Caraca. Achei engraçado, cara. Achei engraçado. A prática do sexo no casamento, cara, é uma ordem, mano. É uma ordem. Graças a Deus também, né? Pode ser, moleque. Ai, caraca, dentro de uma normalidade, né? Dentro de um casamento saudável, a relação sexual precisa existir, né, cara? Também não é uma obrigação, tu também não pode chegar, não, tu transarás comigo esta noite. Vem cá, igual aquele... É verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo na cama. Pô, não pode. Então aquele extremo, né? Teve até um meme que o pessoal falou assim, ó, eu vou lhe usar. Vem aqui que hoje eu vou lhe usar. Não é assim também, pô. E logo após Paulo tratar sobre essa questão do casamento, ele vem abordando a questão do divórcio. E é aí que entra o grande problema dos nossos dias, né? A gente vê muitas pessoas se divorciando por motivos completamente alheios aos motivos permitidos por Cristo e pelo apóstolo Paulo e pela Bíblia, né, cara? Cara, o divórcio, assim, chegou a um nível... a porcentagem, né, de divórcio, a taxa de divórcio, já se igualou entre quem não é crente e quem é crente. Tá no mesmo nível, mesma quantidade. Isso, qualquer motivo virou motivo legítimo para divórcio. Sendo que a Bíblia, ela dá pelas 3 concessões, na verdade 2, dá 2 concessões de divórcio. Sendo que, Juan, a Bíblia, ela dá apenas 3 concessões para você casar de novo. A primeira, se você for viúvo, né, e nem entra no divórcio, no caso de ser um divórcio. O segundo, quando acontece o caso de imoralidade sexual. Infidelidade, né? Sexual. Uma ressalva aí também. E a outra é quando na parte do casal se converte e a outra não. A outra continua ímpia e esta decide abandonar. E Paulo fala, né, do ímpio que não se converteu, do casal que não se converteu, deixa ir. Se ele quiser permanecer, permaneça. Mas se ele quiser ir, deixa ir. Sim, sendo que faz hoje em dia, cara, tudo virou motivo para divórcio e casar de novo. O pessoal fala assim, a gente não se adaptou, não. Vamos divorciar. Caraca, mano, não é assim, não. Paulo, ele deixa bem claro, no capítulo 7, versículo 10 e 11, ele fala assim, ó. Eu descobri que eu não amo ela. Eu descobri que eu estou casado com a pessoa errada. Eu me apaixonei pela pessoa errada. A pessoa manda essa, mano. Aí, ó, Paulo deixa claro no capítulo 7, velho. Ele fala assim, ó. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Lógico que isso serve ao contrário. Casou, irmão, aguenta firme, velho. Desanima não. Se o seu carro danificar, tu tem que levar no mecânico, velho. Tu não pode simplesmente abandonar o carro no meio da rua, não. Tu vai pular fora da relação só porque... poxa, não sei. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Aí você pode perguntar assim, Juan, mas e quando a situação se torna insustentável?
Tem casamento que adoece realmente no nível que, tipo, a decisão de ficar junto pode ser arriscado, né, cara? Aí Paulo, ele deixa aí duas soluções para que, caso isso aconteça. A primeira solução que ele dá é, pô, isso tá dando problema? Separe e fica sozinho. Aí você pode perguntar assim, tá, beleza, mas o que eu faço então se a situação do meu casamento já tá insustentável? Não aguento mais. Porque tem casamento realmente que adoece no nível que, tipo, não dá pra mais pra tu permanecer junto, né? Tipo, já, às vezes pode até se tornar um risco pra mulher ou pro homem permanecer junto num relacionamento abusivo, sei lá. Aí Paulo dá duas soluções, Rodrigo. Ele fala assim, beleza, não dá mais pra poder ficar junto? Então tá bom, separa. Pode divorciar, mas fica sozinho, tá? Não vai casar de novo, não. Porque se você casar, comete adultério. Olha. E a segunda solução que ele dá é reconcilie. Faça uma reconciliação. Mas o Paulo, de maneira nenhuma, ele apoia o divórcio, cara. Não tem como ele falar assim, não, pode divorciar e casar de novo. Só nessas 3 coisas que você falou aí, Rodrigo. Ele reafirma o que Jesus falou lá em Mateus 19. Né? Ele fala, só é legítimo o divórcio se o cônjuge for vítima de infidelidade conjugal, né? Ou esses outros casos que você citou. Ainda diz, né, lá no Mateus 19 mesmo fala que o que Deus juntou não separe o homem. Mano, Deus coloca muro ao redor do casamento. Não é pra poder fazer do casamento uma prisão, mas um lugar seguro, uma proteção pra ambos. Maneiro. E a igreja de Corinto era uma igreja nova, né, cara? É uma igreja que a galera se converteu no evangelho lá depois de casado. E aí tinha esse problema também. E a galera até questionou Paulo. Tá, beleza, Paulo. Eu tô casado, me converti, eu me converti ao evangelho, mas meu marido ou minha esposa, não. O que a gente faz? Eu devo me separar, então, já que eu tô casado com um incrédulo? Paulo fala, não, mano, vai ficar junto, não é pra divorciar. E ele ainda vai abordando essa questão, né? Ele fala assim, se algum irmão tem a mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ou seja, não é pra poder abandonar, pô. Por quê? Depois de cristã, né? Depois de a pessoa se tornou cristã, depois de ter casado, ela não pode usar isso como base pra poder separar. Não, meu marido é ímpio. Mano. Então você vai ter que influenciar ele como cristão agora pra poder mudar, transformar esse... Só se o lado, incrédulo né? quiser ir, né? Se o incrédulo quiser ir. Mas nesse caso o cara não quer ir, quer ficar. Não, tu vai divorciar? Não, pô. Não. Pô, imagina, cara, você levar os benefícios da fé cristã pra dentro do seu casamento. Pô, o seu marido ou a sua esposa vai olhar e vai falar assim, caraca, mas realmente, melhorou, não tem como porque, assim, lógico, né, você não pode também se tornar cristão e piorar o teu casamento. aí tu tá também estragando o evangelho dessa forma. Tá jogando contra. Tá jogando contra, pô, com certeza. Tipo, se a fé cristã entra num lar descrente, cara, isso tem que ser uma ponte pra bênção, tá ligado? Tem que ser um caminho que vai melhorar o casamento. E não Paulo até fala, né? O marido descrente é santificado pela esposa crente. Sim. E a esposa descrente é santificada pelo marido crente. E esse santificar justamente é essa questão dos benefícios da fé, cara. E não é tu vai... não, casei com meu marido agora vai virar santo, mesmo fazendo tudo. Não é isso. Gospel. Vai virar gospel, não. Mas o Calvino, ele diz, né? A piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. O Calvino manda essa. A luz é mais forte do que as trevas. Exatamente. O casamento com um cristão, né, você tem que ser melhor do que o casamento entre 2 não cristãos, né? Tem que ser pelo menos 50% melhor, porque espera-se uma melhoria, né, cara? Espera-se os benefícios da fé sendo manifestos nessa pessoa, né, cara? E, e basicamente é isso que Paulo vai abordando aí nesses 3 capítulos que a gente veio trazendo pra vocês aí. Espero que tenha ficado claro aí. E se o seu casamento anda mal, não busque o divórcio, cara. Busque ajuda, né, pastoral? Busque ajuda, cara. Se o seu carro acabar o combustível, vai no posto de gasolina, cara. O posto de gasolina espiritual nesse caso, né, de casamento, são pessoas que estão casadas há mais tempos aí. Tem como te orientar, te ajudar de certa forma, né, cara? E falando ainda a questão da impureza sexual, se mantenha puro, né, cara? Se mantenha puro. Se você não consegue se manter puro aí, cara, procura um casamento, não procura uma família casada, não, mas procure procure um casamento. Gostei daquela casada ali. Não, pô. Procure se casar para que você não venha pecar, não venha cair
nessa ladainha aí de liberdade que o pessoal da cultura vem, da nossa cultura secular, né, vem pregando. Se mantenha puro, com certeza Deus vai te honrar muito mais do que se você for pro caminho oposto aí desse tipo de coisa. Valeu, que Deus abençoe a sua semana aí, sua semana seja uma bênção. Semana que vem tem mais um podcast continuando aí essa linha de Coríntios. Espero que esteja te abençoando aí, que a sua semana seja maravilhosa. Não esquece de compartilhar. Não esquece. Porque você esquece, pô. Tu pensa que eu não sei que você esquece? Você esquece, pô. A gente tem tudo monitorado. Tem tudo monitorado. Eu tenho as provas aqui impressas de que você esquece. Não esquece de compartilhar. Manda esse podcast pra alguém aí. Manda, encaminha. Ah, não quero mandar esse podcast, não. Pega o outro aí que você gostou mais e manda, pô. Compartilha isso aí, marca a gente lá nas redes sociais, valeu? E que Deus abençoe a sua vida aí. Fica na paz. Valeu. Valeu. Um abraço.